E hoje o funk faz história. O pobre louco que tinha apenas um sonho de ser MC, hoje está sendo representado por uma das maiores emissoras do Brasil. Iremos acompanhar um documentário sobre a morte do MC da Leste, a nossa referência no funk pela sua luta, pela sua coragem e pelo seu sonho que moveu e também fez vários jovens seguirem os seus sonhos. Explica pra gente como é que foi o processo de criação para você fazer todo esse documentário. Eu acredito que tenha tido uma cautela para você contar toda essa história. Explica pra gente como é que foi esse processo. Tá legal. Bom, essa ideia foi a ideia do Guilherme, né? Ele surgiu com essa ideia, ele cobriu esse caso há 10 anos e chegou essa ideia pra gente do Globoplay. A gente começou a fazer esse documentário com muito cuidado mesmo. Então, assim, é um trabalho jornalístico de fôlego. A gente tem aí um processo de quase 1000 páginas, né? Na verdade são 800, quase 900. Então é muito conteúdo. Esse processo ele foi arquivado por 2 vezes. Agora ele está arquivado, inclusive. Então, assim, a gente mergulhou mesmo nessa história, a gente foi a fundo em cada detalhe e a gente consegue trazer informações novas. Como que é pra você assistir o documentário e ver, pô, todo o meu trabalho, todo o meu suor foi concluído com sucesso? É uma grande emoção, sabia? E de várias entrevistas hoje, essa é uma pergunta que ninguém me fez, me faz refletir assim, o que eu senti vendo, né? Acho que é uma mistura de muitas emoções. E aí durante esses 10 anos eu pensei muito, né, em como de alguma maneira tentar resgatar, como é que eu poderia jogar luz nisso, assim, né? E aí o que eu sinto depois de 10 anos e depois de começar e de conseguir fazer esse processo, né, e esse projeto todo e entregá-lo, é como se aos poucos eu, como uma pessoa da periferia, como um morador, uma pessoa que nasceu no Cangaíba, como se eu conseguisse devolver um pouco para minha comunidade, sabe? Acho que o primeiro sentimento que eu tenho com esse projeto, assistindo no cinema, é caramba, eu vim de um lugar que tem tantas carências e que me deu tanta coisa, e agora na minha carreira, depois de 10 anos de muito esforço, com uma equipe, né, muito importante, eu começo a devolver isso para minha comunidade. Então a gente tem aí 2 testemunhas que trazem informações, né? E a família do Da Leste fala muito sobre isso, assim, que um dos principais motivos pelos quais eles aceitaram fazer o documentário é a esperança de reabertura do caso. Eu quero justiça, como boa parte da comunidade, né? Eu quero que as autoridades vejam esse documentário, né, e reflitam, né, sobre o papel que elas tiveram nesse caso e sobre o que mais elas podem fazer para que a gente saiba o que aconteceu com o Da Leste. Você acredita que com esse documentário a gente vai conseguir reabrir esse caso, ter novas provas? Sim, nosso intuito principal foi esse. Óbvio que sem eternizar a imagem do meu irmão, né? Porque um artista não morre enquanto sua obra está, né, sendo vista, sendo lembrada. Mas o intuito principal é justiça, não é vingança. Como eu já falei várias vezes aqui, não é vingança, é justiça como um cidadão comum, qualquer um. Não é porque o MC da Leste, todos temos direito à justiça, né? E eu tô lutando por isso há 11 anos. Nós estamos, eu e meu irmão, meu pai, nossa família. É um sofrimento diário, é um sofrimento assim, foram 11 anos, parece que foi ontem. Porque a história dele é uma história universal, né? É uma história bem representativa de um cara que nasceu na periferia, que passou fome na infância, que perdeu a mãe muito cedo, né? Teve várias adversidades, mas ele conseguiu, pelo talento e pelo esforço, o sucesso que ele teve. Tudo tem pé que tem cabeça. Eu acho que nada acaba por acaso. Hoje a Globoplay tá dando essa força, tá trazendo, tá contando toda a história nos detalhes. Eu vi lá na história que eles tomaram cuidado no que eles estavam passando para as pessoas. Então, muitas pessoas que vão assistir depois que for lançado vão se identificar e vão ver que tudo que tá falando é a pura verdade. O Da Leste, ele foi o 5º MC assassinado de 2010 até 2013. Né, crimes, em sua grande maioria, impunes até hoje. Então, o documentário tenta retratar de uma maneira muito sensível uma realidade que, infelizmente, não mudou nesses 10 anos. Né, o Da Leste não foi o último jovem assassinado de maneira impune no nosso país, e o que a gente quer fazer é mostrar que essa situação tem que mudar. Eu sei, senti o gosto do veneno, até meus 13 anos de idade não tinha banheiro, e lá em casa as paredes eram de madeira. Lembro como fosse agora, quando abri a geladeira, não tinha nada pra comer e a barriga vazia. Acho que posso conseguir aguentar por mais alguns dias, mas amanhã eu tenho escola e como
como na merenda. Sábado e domingo é difícil, mas a gente aguenta. Mas a fome não é nada em relação ao principal. Nunca entendi porque nunca tive a família normal. Eu acho que o nosso país funciona muito com estruturas, né? As estruturas, elas são mais sólidas do que a nossa vida, que entra ali no meio, vai e vem. E essas estruturas, infelizmente, elas são como nós sabemos que elas são. Elas são estruturas várias vezes racistas, estruturas que têm preconceitos muito graves contra as pessoas da periferia. Então é impossível a gente falar sobre um assassinato que está há 10 anos impune, um assassinato que foi filmado por tantas pessoas, sem levar em consideração que esse não é um jovem de classe média. Esse é um jovem que nasceu no Jaú, no Cangaíba, na Penha, que era pobre, que nasceu com pouca estrutura. Então é claro que isso está ligado à realidade que ele viveu e à realidade em que ele foi assassinado. Mas não é todo mundo que olha o funk de uma maneira assim de tirou um menor da favela, tirou um menor de um caminho errado, salvou o meu irmão de um caminho que ele poderia ter tomado errado. Ele ajudou muitas pessoas, desceu muitas comunidades, ajudando muita gente. O Da Leste é um garoto muito talentoso e carismático, né? Então é um cara que percebeu muito cedo a importância de falar com os fãs, de dar atenção para os fãs, e eu acho que ele gostava muito disso. Então naquela época não se falava tanto sobre influencer, e ele era um influencer. Ele fazia vídeos do cotidiano dele, vídeos dele comendo no McDonald's, entendeu? E aí a galera, começou a gostar muito disso, muito disso. Eu até fico arrepiada, mas acredito que ele pode estar até aqui, do nosso lado, e muito feliz e muito orgulhoso. Aconteceu um momento que você sentiu mesmo, acho que ele tá gostando da gente correr realmente atrás da história dele e contar pro mundo inteiro que o funk, sim, muda vidas e muda histórias, correram contra o tempo numa largada junto com eles. Como é que você sente assim? Teve algo sobrenatural? Eu sinto que de onde ele estiver, eu imagino que ele tá feliz. A gente imagina, né? Porque ele gostava, eu acho que o nome dele tá sendo lembrado e relembrado. Então acho que esse trabalho também é um trabalho preocupado com a memória, né? Então a gente tá deixando uma memória e a gente tá contando a história dele para pessoas que não são do universo do funk, né? Então acho que a gente acaba ampliando isso. Obrigado mesmo. Acho que isso é uma boa mensagem para finalizar, né? A gente sempre tem um propósito, né? Eu estudei jornalismo para poder contar a história de pessoas que se parecem comigo, que vêm de onde eu vim. Então, eu consegui com essa equipe, com a Eliane que dirigiu o documentário comigo, consegui fazer isso, eu me sinto realizado e eu espero que as pessoas, ao assistir, também se sintam. Muito obrigado. O documentário, gente, o mais importante também é a gente conseguir reabrir esse caso e justiça. É uma conquista muito grande pra gente estar aqui, contar toda a história do MC Da Leste, o Daniel, mas também é por justiça. Então sinta-se também muito orgulhosa também por você segurar tanto essa barra, por você ter cuidado dele com tanto amor e carinho e por toda essa força que você tem. Sinta-se abraçada por todos nós do funk, por todos nós, em nome de todos. Obrigada, e eu desejo sucesso a todos. E a mensagem que eu quero passar aqui, para você que está começando, que tem um sonho, não desista. Eu vi o milagre acontecer sem empresário, sem condições, sem ter um banheiro, sem estrutura, sem nada, gente. O milagre aconteceu.